tudo bem? Vamos para a nossa aula 9 da dinâmica. Na última aula nós vimos o plano inclinado com atrito e agora a gente vai abordar o sistema de corpos. Para essa abordagem eu vou colocar 3 exercícios como exemplos de como a gente trata as forças e as leis de Newton em cima do sistema de corpos. Vamos para o primeiro. Vamos lá, 2 corpos A e B de massas respectivamente iguais a 1 kg e 4 kg estão apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Sabendo que a força horizontal e constante aplicada sobre o corpo ou o bloco A possui intensidade igual a 10 newtons, calcule. Na letra A, ele quer saber a aceleração do sistema. Então a primeira dica aqui, depois que a gente anotar os dados do problema, vai ser desenhar as forças. Para todos os sistemas, a gente vai desenhar as forças, mesmo que desenhamos as forças e não use essas forças que a gente vai desenhar. Mas vamos desenhar assim mesmo. Então, para esse exemplo aqui, a massa do corpo A é de 1 kg, do B 4 kg, e essa força F que empurra o bloco A vale 10 newtons. As forças que eu vou desenhar seriam o peso do bloco a força normal em relação ao bloco A, o peso do bloco B e a normal em relação ao bloco B. Já adiantando é o seguinte, se não for um plano inclinado, que vai ter um exemplo desse, se não for uma superfície com atrito, a normal e o peso vão sofrer pouca influência em relação ao movimento desse sistema. Então, no nosso caso, essa superfície não tem atrito. Então, a força normal a gente desenha para treino nesse exercício, mas ela não vai influenciar nesse movimento. Bom, para calcular a aceleração do sistema, vamos ter que aplicar a segunda lei de Newton. Então, a força resultante sobre o sistema formado pelo bloco A e B é igual à massa do sistema vezes a aceleração que eu quero calcular. Só existe uma força que está propiciando a aceleração desse sistema, que é a força F. Então a força F vai ser a própria força resultante. Verifiquem que não tem outra força na direção do movimento, somente a força F. A massa vai ser a massa do sistema, que é a massa do corpo A, mais a massa do corpo B, vezes a aceleração que eu quero calcular. A força F vale 10 newtons, massa do corpo A 1 kg, do B 4 kg, passo 5 dividindo, e a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, tanto do corpo A quanto do corpo B, que é a aceleração do sistema, certo? Vamos para a letra B, ele quer saber qual é a intensidade da força que o corpo A aplica sobre o corpo B. A dica é o seguinte, se tem mais de um corpo envolvido no sistema, vamos desenhar os dois separados com as forças para cada um deles. Isolar os corpos. Olha o corpo A. Tirando o peso e a normal que aparece ali, que não vai influenciar no movimento, o corpo A recebe a ação da força F. Quando ele empurrar essa força F, empurrar o corpo A, o A vai empurrar o corpo B. Né? Então a força que o A aplica no B está desenhada aqui no corpo B. O que o B vai fazer? Ele reage aplicando uma força de mesma direção, certo? Mesma intensidade, sentido contrário, sobre o corpo A. Essas duas forças, a força que o B aplica em A e que o A aplica em B, elas têm o mesmo módulo. Então, se ele quer a força que o corpo A aplica no corpo B, qualquer uma das duas que eu calcular, dá a resposta da alternativa B, certo? Vamos aplicar a lei de Newton, a segunda lei de Newton, para os dois corpos. Não precisa, na hora de resolver um exercício desse tipo. A gente vai aplicar para os dois, para determinar a força que o A aplica em B, só para estudo. Mas quando você estiver resolvendo no teu PSS, no teu vestibular, faz uma conta só com um dos dois corpos. E de preferência, aquele que tem menos forças, que no nosso caso seria o corpo B. Mas vamos aplicar a segunda lei de Newton primeiro no corpo B que tem menos força. Esquece o A, olha só no corpo B. Segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. No corpo B só tem uma força aplicada nele, que é a força que o A aplica em B, que é a força que a gente vai precisar calcular. Ela vai ser a força resultante. Como eu estou olhando só para o corpo B, a massa vai ser do corpo B vezes a aceleração que nós já calculamos na letra A. Então a força que o A aplica em B será de 8 newtons, certo? Vamos verificar se acontece a mesma coisa com o corpo A, que tem uma força a mais. Segunda lei de Newton sobre o corpo A, só que no corpo A são duas forças na horizontal, na direção do movimento dele.
Uma para a direita, que é a força F, que a gente sabe o valor, e uma para a esquerda, que é a força que eu quero descobrir no enunciado. Então a resultante seria a força F no sentido da aceleração, menos a força que o A aplica em B, ou o B aplica em A, que o módulo é o mesmo, igual a massa do A vezes a aceleração. Então a força resultante aqui, que seria a força F menos a força que o B aplica em A, você faz a força de 10 newtons, menos a força que o B aplica em A, igual a massa do A, que vale 1, vezes a aceleração, que vale 2. Joga a força que o B aplica em A para um lado, o 2 para o outro, e a força que o B aplica em A, que é a mesma força que o A aplica em B, também dá 8 newtons. No caso do corpo A, ele fica um pouco mais trabalhoso devido à quantidade de forças que tem na direção do movimento. Tranquilo. Próximo exemplo. Na representação abaixo, o bloco A possui uma massa igual a 4 kg e o bloco B de 1 kg. A força F aplicada sobre o bloco A possui intensidade de 30 newtons. Considerando o fio e as polias ideais e a superfície perfeitamente lisa, com a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Na letra A ele quer saber se o corpo B, que está pendurado aqui, ele vai subir ou vai descer. Bom, vamos anotar os dados. Massa do corpo A, 4 kg. Massa do corpo B, 1 kg. A força F, que está puxando aqui o corpo A para a esquerda, 30 newtons. Desenhando as forças, peso do A, normal do A. Lembrando que como a superfície horizontal é perfeitamente lisa, não tem atrito. A normal não vai influenciar no movimento. Mas o peso do corpo B, sim, ele vai influenciar o movimento. Porque olha o que acontece. Se o peso do corpo B for maior que a força F, o corpo B vai descer. Se for menor, o corpo B vai subir. Se forem iguais, ele vai permanecer em equilíbrio. Então, para responder a letra A, eu preciso calcular o peso do corpo B. As forças peso F e as normais são forças externas ao sistema que influenciam no seu movimento. A normal não nesse caso, porque não tem atrito. E a força de tração da corda é uma força interna do sistema, porque os fios e as polias fazem parte do sistema do bloco AB. Elas não influenciam no movimento, mas eu tenho que desenhá-las e posso calcular esses valores depois. Vamos calcular o peso do corpo B. É a massa do corpo B vezes a aceleração da gravidade. A massa é de 1 kg, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O peso do corpo B vai ser 10 newtons. Quem é maior? A força F ou o peso do B? A força F. O que significa isso? Que como a força F é maior que o peso do corpo B, o corpo B vai subir e subir acelerando. Ok? Letra B, aceleração do conjunto. Bom, já descobrimos que o corpo B vai subir acelerando, e se ele sobe acelerando, o A vai para a esquerda também acelerando. Então a aceleração tem essa direção em sentido, vertical e para cima para o B, horizontal para a esquerda para o A. Vamos aplicar a segunda lei para poder calcular essa aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Agora a força resultante é o seguinte, tem uma força puxando os blocos A para a esquerda e B para cima, que é a força F, e uma força puxando o bloco B para baixo e o A para a direita, que é a força peso. A resultante, mesma direção, sentidos contrários, é uma força menos a outra. A massa do sistema, massa do A mais massa do B, vezes a aceleração que eu quero calcular. 30, que é a força F, menos 10, que é o peso do B, é igual a 1 mais 4, soma das massas. 20 igual a 5 vezes a aceleração será de 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Aplica a segunda lei para calcular essa aceleração. Vamos para a letra C. A tração da corda, a força de tração dessa corda. Vamos ver o desenho de volta, olha só. Separando os blocos. A normal e o peso no A não vai influenciar. A tração está puxando o corpo A para a direita, para esticar a corda. Se eu aplicar a segunda lei de Newton no corpo A, ela vai ficar o seguinte. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força F para a esquerda, tração para a direita, sentidos contrários, sinais contrários, igual a massa do A vezes a aceleração. 30 menos a tração igual a 4 vezes 4, que é 16. Passa o 16 para o outro lado, passa a tração para o outro lado, faz a subtração, a gente chega à conclusão que a tração vale 14 newtons.
Como a corda que liga o corpo A ao B é a mesma, a tração em cima do corpo B tem que ser a mesma. Vamos aplicar a segunda lei no corpo B para fazer esse teste. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Tração para cima, mesmo sentido da aceleração, a tração, peso do B para baixo, sinais contrários. Igual agora a massa do corpo B vezes a aceleração. A tração menos 10 é igual a 1 vezes 4. T igual a 4 mais 10, que será de 14 newtons. É a mesma corda, é a mesma tração. Nesse caso, cada um dos corpos tem duas forças que tem a direção do movimento que ele vai fazer. Você pode escolher o que fica mais fácil para você para resolver, né? Tanto faz. Ok? Terceiro e último exemplo, né? Tá lá um plano inclinado, então um corpo de massa 4 kg move-se sobre um plano inclinado perfeitamente liso, puxado por uma força F paralela ao plano inclinado, né? Como indica a figura. Sabendo que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a intensidade da força F nos seguintes casos. Letra A. O corpo sobe o plano inclinado com velocidade constante. Essa informação é importante, né? Mas vamos desenhar as forças primeiro ali. Ó. Peso para baixo, normal perpendicular à superfície, não esqueça, 90 graus com a superfície. Como o peso não tem a direção do movimento, nem da normal, vamos separar o peso em duas componentes, peso normal, peso tangencial, certo? Novamente, o plano inclinado é perfeitamente liso. A normal e o peso normal não vão influenciar nesse movimento, não tem força de atrito ainda. Velocidade constante significa o que para a gente? Situação de equilíbrio. Se eu somar as forças sobre esse bloco no plano inclinado, a resultante vai dar zero. Na direção do movimento tem duas forças. A força F para a esquerda, subindo o plano inclinado, e o peso tangencial, que nós já sabemos calcular, descendo o plano inclinado. Então a resultante será zero. Vamos calcular o peso, 4 vezes 10, a massa do corpo é 4 kg, a aceleração da gravidade, o peso é 40 newtons, e como o peso tangencial também influencia no movimento, vamos calcular o peso tangencial, que a gente já sabe, é o peso, a componente, né, da força peso responsável pela descida do bloco em relação ao plano. Então, se ele está descendo, depende do seno. Então, o peso tangencial é o peso 40 newtons, que nós já calculamos, vezes o seno do ângulo de inclinação do plano, que é 30 graus. Seno de 30, 0,5, 40 vezes meio, 20. Certo? Agora, podemos aplicar a condição de equilíbrio, que a resultante é zero. Uma força para um lado, positiva, no sentido do movimento, uma para o outro negativa, a conclusão é que a força F é igual ao peso tangencial. Então, se o bloco está subindo o plano com velocidade constante, a força F vai ser de 20 newtons. Certo? Letra B. O corpo sobe o plano inclinado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Opa! Olha o sentido da aceleração aqui, ó. É o sentido de subida do plano. Não está mais em equilíbrio, tem que aplicar a segunda lei. Novamente, força resultante, que não será zero nesse caso, porque tem aceleração, é a força F subindo o bloco, ou o plano inclinado. O peso tangencial, no sentido na tentativa de descer o plano inclinado. Mesma direção, sentido contrário, subtrai as duas forças, massa do bloco e a aceleração sugerida no enunciado. F menos 20 igual a 4 vezes 2. A força F vai ser 8 mais 20. Então, se tiver aceleração, de maneira ao bloco subir, o plano acelerando com 2 metros por segundo ao quadrado, a força F será de 28 newtons. Certo? Tudo bem, gente? Qualquer dúvida é só gritar. Valeu!